Recomeçando com o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Ele reside em Porto Alegre, é professor aqui, mas periodicamente ia ou ainda vai? Vou. Ainda vai. Semana que vem mesmo. Ainda vai a Brasília. Como se supõe, como foi dito aqui já pelo o doutor Suano e o doutor Pugina, os nomes virão à tona, sentarão no banco dos réus, vão falar. E aí, quando se comprovar que houve torturas de um lado, houve violências do outro, na sua opinião, isso deve levar a processos penais, para punição? Olha, se isso vai levar ou não, é uma incógnita. Mas não é uma tendência, que nem na Argentina. A Argentina houve, mas é preciso entender que houve toda uma conjuntura política no momento em que se reacendeu a questão da possibilidade de responsabilização penal. As Forças Armadas Argentinas passaram por uma reforma, passaram por um momento de renovação em termos de pensamento institucional. Houve uma atuação bem clara do governo Kirchner nesse sentido. O Poder Judiciário argentino não foi como o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro foi muito conivente com o governo repressivo, com a ditadura. Há inclusive uma tese do cientista político inglês, professor no King's College, que se chama Anthony Pereira, se chama Ditadura e Repressão, foi traduzido para o português, editora Paz e Terra. Ele mostra isso, né, que na Argentina, como não houve uma aliança tão forte entre o judiciário e os militares que exerciam a repressão, não houve a opção da legalização ou da judicialização da repressão. Isso explicou por que lá os militares, na expressão popular, chutaram o balde, né, e passaram simplesmente à exterminação e desaparecimento direto das pessoas. Já no Brasil, não. No Brasil não foi necessário se pensar em fazer isso, porque havia uma alta conivência das instituições públicas e jurídicas do país, numa tentativa de legalizar o ilegalizável, sob o meu ponto de vista. O professor mencionou que os militares são muito atentos à questão da hierarquia e à obediência da cadeia hierárquica de comando, mas infelizmente não foi isso que aconteceu em 1964. Né? Semana passada, na Comissão de Anistia, eu tive o processo de um tenente-coronel que em 61, ainda na campanha da legalidade, ele foi perguntado pelo seu superior, depois da renúncia do Jânio, quem ele achava que deveria assumir a presidência. Ele disse, olha, de acordo com a Constituição, artigo tal, inciso tal, é o vice-presidente, João Goulart, que deve assumir a presidência. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso no dia seguinte. Ficou 10 dias preso por ter discordado da opinião do seu superior. E é claro, quando o golpe aconteceu, ele foi reformado, foi preso mais 50 dias. E é importante dizer que muitos militares foram perseguidos, que essa visão, os militares, esse estigma de demonizar os militares, isso não condiz com o retrato das Forças Armadas hoje, porque há muitos militares que não concordam. Eu mesmo já conheci vários, e muitos militares que foram atingidos pela repressão. Agora, infelizmente, isso eu tenho que reconhecer, nós temos sim ainda um forte pensamento institucional na caserna que vê com muitos maus olhos a possibilidade de um enfrentamento desse passado, que prefere o silêncio do que a verdade. Ao contrário daqueles que exerceram o direito de resistência, que não têm vergonha nenhuma em dizer o que fizeram, em admitir as mazelas pelas quais passaram e as situações nas quais eles se viram, inclusive de prática de crimes. Muitos deles não têm o menor receio em dizer isso. Eu teria outras coisas importantes para dizer, mas me traí. Vou deixar para a próxima vez para falar sobre a questão do país foi pacificado e para falar a respeito da continuidade da violência, mesmo na democracia, e para dizer também que uma comissão da verdade que se preocupa com os direitos humanos, obviamente, não deve ter sinal ideológico, independentemente se o país, né? Professor. Sim, eu quis dizer o seguinte, que o que move uma comissão como esta é o repúdio à tortura e à violência praticada pelo Estado. Se vamos supor que tivesse havido uma ditadura comunista e que os comunistas tivessem feito a mesma coisa que os militares fizeram com seus opositores, deveria haver uma comissão da verdade para investigar as torturas praticadas por eles. Uma coisa muito importante, por exemplo. Acho muito interessante entre os europeus que os europeus conseguem distinguir direita, centro-direita, ou que eles chamam de direita, centro-esquerda, que eles chamam de esquerda,
da extrema-direita e da extrema-esquerda. Porque a centro-direita e a centro-esquerda sentam para conversar porque são democratas. Eles repudiam a extrema-direita e a extrema-esquerda. Isso é muito curioso, porque foi algo que aqui no Brasil se construiu demonizando do centro para a direita todo mundo e divinizando um grupo à esquerda. Isso é curioso, porque isso foi feito. Ele está sendo feito paulatinamente ao longo desses últimos... Eu não vou ser injusto. É que a ditadura foi de direita, né? Exato, mas só que é curioso como se passa as mãos na cabeça das ditaduras de esquerda, na hora que se vai fazer discursos. Isso aqui é inconcebível. Ditadura é ditadura. Eu vou fazer até uma forma bem brincadeira e eu vou dizer por qual razão jamais aconteceria comigo de, por exemplo, se fosse uma ditadura de esquerda, e olha, que em 64, se eu estivesse numa idade de fazer política, na época eu era criança, provavelmente seria exilado. Provavelmente. Mas uma coisa curiosa, mas não seria exilado por militância armada, por uma outra razão. Mas é uma coisa curiosa, até de uma forma até brincando. Sabe qual é a diferença entre o ditador de esquerda para o ditador de direita? A ditadura de direita, ela identifica o inimigo, persegue, prende, tortura e mata. Sabe o que faz a ditadura de esquerda? Essa é a grande diferença, porque são mais eficientes. Identifica o indivíduo, persegue, prende, tortura e mata. Depois que mata, ele mata o pai, o avô, o tio, a irmã, a mãe, todo mundo. Não deixa ninguém. Essa é a diferença. Porque quando nós pegamos a história das ditaduras à esquerda, nós temos genocídios. Quando nós pegamos a história das ditaduras à direita, Hitler e Mussolini, nós também temos genocídio. Mas quando nós pegamos regimes autoritários à direita, são colocados como ditaduras de direita. E escapa aquela qualificação para tentar diferenciar uma coisa de outra. E colocar tudo no mesmo prato. Esse é um primeiro problema que até nos angustia. E, por exemplo, me angustia não é porque eu sou de direita, não é isso. Me angustia porque eu sou de centro. Eu acredito na democracia, eu acredito no debate, eu acredito no diálogo, eu acredito nos direitos humanos. Eu defendo os direitos humanos e sou a favor de que aquele que realmente tortura, realmente tem que ser preso. Tanto que, se nós pegarmos a definição de tortura, aqueles que sequestraram o embaixador norte-americano, eles teriam que ser enquadrados no crime de tortura. Porque, pela definição da lei, eles cometeram exatamente aquilo que está na letra da lei. Na sua previsão, aqueles que torturaram a hoje presidente da República... É um problema. Se ainda existirem e forem identificados, o que vai acontecer? Apenas serão trazidos a público? O receio que eu tenho é do grande espetáculo que pode ser feito com uma coisa tão séria, tão triste quanto essa. Mas o senhor não disse que condena a tortura? Exatamente, mas o medo... Não quer a punição dos torturadores? O receio que eu tenho é do espetáculo que vai ser feito disso. Não, mas o senhor não tem receio da impunidade? Não, eu não estou falando da questão da impunidade. A questão, nós não estamos discutindo aqui, nós estamos discutindo uma Comissão da Verdade que veio para pacificar o país, promover a reconciliação. E quando você olha a maneira como ela está sendo estruturada, você pergunta, mas onde está a sociedade nisso tudo? Isso veio pelo Estado, isso não veio pela sociedade. Fazer o intervalo, para nós ouvirmos o doutor Pugina e o doutor Pedro Ruas, que não falaram nesse bloco. Estamos discutindo a Comissão da Verdade ontem instalada, que vai começar a trabalhar a partir de agora. São sete integrantes e tem como coordenador o ministro do STJ, o gaúcho Gilson Dipp. A Comissão da Verdade, na sua opinião, deverá redundar no quê? Limitada à revisão histórica e ficar por isso? Concluir por punições ou nem deveria existir? Telefone 8401-0360. Voltamos.